Seja incrivelmente bem-vinda aqui no nosso Papo de Empreendedor. Quarta-feira é sempre um prazer ter você aqui comigo. E hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial. Faz parte da minha história. Sejam todos bem-vindos, Mel, Sil, Lu, Lucimara. Olha, vocês vão ficar impressionados com o conhecimento, com a bagagem da nossa convidada de hoje, a Patrícia Gattoni. A Paty já está chegando. Estou aqui com o meu preparado, porque olha, cada live tem sido uma verdadeira aula de MBA e hoje não vai ser diferente. Paty? Bom dia, Grazi. Bom dia, Paty. Saudades. Seja bem-vinda aqui Obrigada. no nosso Papo de Empreendedor. Aliás, vou contar para vocês. O Papo de Empreendedor surgiu numa conversa nossa, né, Paty? Você falou, Verdade. Grazi, toda quarta vai dar muito trabalho, não vai fazer isso, é muita coisa. Lembra do dia que você me deu? E deu super certo, né, Grazi? Olha, e que interessante, né? E olha, nós demoramos 75 lives para ter você aqui, Paty. Então seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer mesmo estar aqui com vocês e estar nessa live que tem feito tanto sucesso, tem ajudado tantos empreendedores, né? Você sabe, Paty, que eu já te falei isso várias vezes, você é uma sumidade no que você faz. Você traz, né? Você faz com amor, realmente. É uma coisa de verdade, de amor. E eu nunca imaginei que. Eu sabia que ia ser muito boa, mas eu não imaginava a grandiosidade que era estar ouvindo cada história aqui. Assim. Eu sempre falo: pega papel e caneta, porque realmente é uma aula de MBA. É. Assim, é incrível. Eu falo, a gente tem um lema aqui, né? Você sabe que é menos fórmulas e mais experiências. E a experiência é incrível, 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 incrível. Então é uma honra receber aqui a nossa madrinha do Papo de Empreendedor. Já tá. Obrigada. Obrigada. Só complementando até o que você falou, na verdade, para ter o próprio negócio, primeiro que a gente tem as questões fiscais no Brasil que não é fácil. E segundo, que não tem fórmula pronta, né? Você tem que testar todos os dias, você tem que conhecer seu público. É até um pouquinho do que a gente vai falar hoje, mas não existe uma fórmula pronta que está ali vendida, você vai, aplica na sua empresa e funciona. Então é um grande desafio mesmo ter o próprio negócio. E olha, Paty, você é uma das conexões que veio pela escola de você. Eu só vou fazer É essa introdução, verdade. porque a primeira vez que eu vi você, se não me engano, foi lá na Alameda Lorena. Quando eu entrei Foi. na sala do Sandrinho, você estava assim, você entrou. E na época você trabalhava direto com a Ana Paula, né? Direto no tempo. No tempo. Ela era editora do portal Tempo de Mulher, que era totalmente focado em conteúdo para mulheres, né? E ela tinha em paralelo a escola de você, que é justamente para levar esse conhecimento para as mulheres se empoderarem cada vez mais, né? Conhecimento liberta, né? Conhecimento te dá um suporte financeiro que te permite ter a própria vida, ter o próprio negócio, ter liberdade, né? Escolha. E a Sil falando da escola de você. Ah, a Sil tá lá em Portugal? A Sil tá. A Sil também acompanhava de pertinho. A Sil tá, acho que na França. Na França? Beijo, Sil, para todos os franceses. Um beijo no Vê, Sandrinho, todos vocês aí. É realmente. tudo começou na escola de você, a gente se conheceu lá. Aí ela tá em Paris, ó, que delícia. Tá em Paris. Ô, Paty, e assim, é uma honra. É a live de número 76. E você, eu agradeço você, a Núria, todos que chegaram pela escola. E assim, ter você aqui é uma honra para mim. E a gente sempre começa
Paty, perguntando, deixando o nosso convidado contar um pouco da história. Eu adiantei aqui, falei que a gente se encontrou quando você trabalhava direto no escritório da Ana, mas eu quero que você conta pra gente aqui quem é a Patrícia Gattelli. Vamos lá, como tudo começou, né? Quando eu comecei a pensar em faculdade, eu já queria jornalismo, sempre tive muito prazer assim, em escrever, em ouvir histórias, em compartilhar, principalmente com os outros. Sempre gostei muito, eu sempre fui uma pessoa que perguntava muito para todo mundo as coisas. Nunca tive esse problema de eu já sei tudo, não preciso ouvir ninguém. Eu sempre quis ouvir as pessoas, compartilhar, porque eu acho que sempre agrega muito, né? A experiência do outro sempre vai agregar muito pra gente. E aí eu decidi fazer jornalismo, fiz a faculdade, só que na época não tinha ainda todo esse histórico de rede social, essa demanda que a gente tem hoje, então eu fiz jornalismo mesmo. E quando eu comecei jornalismo foi um período em que as redações estavam numa mudança muito grande, os jornalistas estavam saindo da redação para ir trabalhar em assessoria de imprensa. Começaram a surgir as primeiras assessorias de imprensa. Meu primeiro estágio foi em assessoria de imprensa. Eu comecei a pegar textos de matérias que eram publicadas e eu reescrevia, isso antes de entrar na faculdade, né? Eu reescrevia esses textos e entrava no Comunique, que hoje é só uma plataforma de contatos de jornalistas para você distribuir release. Mas na época tinha um chat, você conversava com jornalistas, e eu reescrevia esses textos e pedia para eles avaliarem para mim se eu estava indo no caminho certo e tudo, né? E um deles falou assim: quando que você vai entrar na faculdade? Que é o Rodney, foi meu primeiro chefe. Ele era da agência Estado na época e estava montando a assessoria dele, focado em economia, porque ele era da área econômica. Aí eu falei: Rodney, acho que no próximo semestre. Aí ele me avisa quando você for entrar. E aí, quando eu entrei, eu avisei. E assim, eu avisei, ele falou: então vem aqui para a gente começar. Eu quero que você, se você quiser, eu quero que você comece o estágio aqui comigo. E foi uma aula, assim, de jornalismo, porque ele é daqueles jornalistas das antigas, né? Então, eu aprendia muito com ele. Ele ia fazer entrevista, ele me levava junto para aprender com ele. Então, eu estava sempre ali perto, né? Eu sempre tive a sorte de ter grandes mentores na minha vida. Tudo que eu sempre precisei, eu sempre tinha uma pessoa muito especialista, que era uma referência na área por perto, e eu tentava grudar nessa pessoa para buscar o máximo de informação, porque ela é referência. Então, se a gente tem alguém que é referência próximo da gente, a pessoa chegou ali primeiro, então você tem que aprender com ela, né? E, e mentor, eu sempre achei que essas pessoas eram grandes mentores mesmo, fundamentais para a gente ir adquirindo o dia a dia para chegar lá no resultado final. O que também eu aprendi ao longo do tempo, eu vou contar mais para frente, assim, não, é o que eu falei no início, não existe uma fórmula, eu fiz muitos cursos também, achando que tem a fórmula pronta, você vai lá, aplica, a sua empresa vai ser um sucesso. Não é. É uma osmose, você vai absorvendo cada dia uma coisinha, quando você vê depois de um ano, você ainda está absorvendo aquele aprendizado lá de trás. E aí eu comecei com o Rodney, foi uma grande escola, fiquei anos, depois fui para uma outra assessoria de imprensa, que é a Express, que ainda está no mercado, né, e focada em moda, beleza, atendia shopping center lá, mas sempre em assessoria de imprensa. E aí eu comecei a sentir que eu queria aprender coisas de outras áreas, eu não queria só saber fazer assessoria de imprensa. Aí eu entrei em contato com a editora Abril, e naquela época tinha ainda uma questão muito forte de ética de assessor de imprensa não pode trabalhar em redação. Justamente para você não favorecer nas suas pautas, nas suas matérias, os seus clientes, que faz total sentido, né? Teve, inclusive, um caso recente do Rodrigo Bocardi, que foi justamente isso. A Globo percebeu que alguns clientes que ele atendia por fora acabavam indo para matérias e aí eles cortaram. Então, isso ainda é muito forte nas redações. E aí eu entrei em contato com a revista Cláudia e conheci a Joyce Moisés lá, outra grande jornalista, ela era diretora de redação na época. Eu falei: Joyce, eu quero muito aprender a fazer reportagem, matéria. E como eu atendia escola, shopping center na época, na assessoria de imprensa, não ia conflitar com as matérias de pautas femininas, né, da revista. Ela falou: Paty, eu estou com uma oportunidade aqui na Cláudia Noivas, que hoje não existe mais, mas era uma revista incrível também. Nós Era estamos fazendo uma maravilhosa. viagem no tempo, né? A Sil está falando lá que jornada linda. Nós fomos lá. Aí eu comecei com a revista da Cláudia Noivas, né?
E eu acertei com ela, a gente combinou, olha, se você tiver cliente nessa área, a gente não vai poder usar. E eu falei, tranquilo, a gente faz as duas coisas em paralelo, e em nenhum momento uma coisa vai conflitar com a outra. E fiquei alguns anos ali fazendo pautas e matérias para a revista Cláudia. Aí surgiam alguns freelas na revista Cláudia mesmo, que eles acabavam passando para eu fazer. Uma delas foi até para entrevistar a guru da Oprah Winfrey, foi espetacular essa matéria. E aí, outra dica que eu deixo, procurem sempre se especializar. Por menor que hoje em dia a gente não tem tanto tempo disponível, mas tenta se especializar um pouquinho por dia. Porque nessa pauta da guru da Oprah Winfrey, eu precisava, para eu entrevistá-la diretamente, eu precisava ter o inglês. Na época eu não tinha zero inglês. Eu perdi a oportunidade de entrevistar diretamente, eu fiz a pauta, mas eu fiz a pauta intermediada por alguém que falava inglês. E assim, por mais que hoje em dia a gente tenha tradutor, simultâneo praticamente, não deixem de ter as ferramentas principais por perto, porque a gente acaba perdendo oportunidades que não voltam mais. Mas enfim, aí eu fiz essa pauta, né? A repórter interna da Cláudia acabou fazendo essa matéria. Eu finalizei a matéria depois com base na entrevista dela e fui indo, fui fazendo matérias. Aí surgiu a oportunidade e tudo assim, coisas que a gente toma atitude, né? Eu conversando com o Rodney lá atrás, falei que queria fazer jornalismo, fazia os próprios textos, mandava para ele avaliar, ver se eu estava no caminho certo. Depois eu fui pedir para a Joyce na editora Abril a oportunidade de fazer matérias, e depois tinha o portal Tempo de Mulher, e eu entrei em contato com a Guta, na época que você também conheceu, e eu, Guta, a verdade. Um beijo, Guta, Guta. A Guta também já entrevistei lá no comecinho, no dia que nós estávamos no incrível também, Facebook. eu adoro a Guta. Nossa, eu entrevistei quando a gente estava no Facebook, logo que eu estava começando, né? Nossa, Guta. E aí eu falei com a Guta que eu queria ter se era possível ter uma coluna, né, como colunista mesmo no Tempo de Mulher. E aí fiquei alguns anos como colunista lá falando de noivas, do mercado de noivas, até que surgiu a oportunidade de ser editora no portal. E aí eu comecei como editora. Nesse meio tempo, eu já tinha conhecido meu atual marido, que a gente se conheceu, ele já tinha uma empresa de comunicação, ele tinha uma produtora na época que a gente foi adaptando para assessoria de imprensa, que é a Vecom, a nossa agência hoje. E eu ia fazendo as ações dos clientes em paralelo com ele e toda essa jornada em paralelo das pautas, que eu queria aprender a fazer matéria, pauta. E aí, na época do Tempo de Mulher, eu segui ali no Tempo de Mulher. A gente estava num período em que os sites começaram a se proliferar muito. E aí, num determinado momento, a Ana falou, Paty, a gente vai ter que encerrar o portal. Isso depois de muitos anos, né? E aí, quando encerrou o portal, eu falei, bom, então agora eu vou ficar 100% na Vecom, que também faz toda a diferença. Nem todo mundo pode começar a empreender de uma hora para outra, largar tudo e ter o próprio negócio. Mas ir construindo isso ao longo do tempo, para em um determinado momento você conseguir se dedicar 100%, faz toda a diferença. E aí a partir desse momento, eu comecei a cuidar 100% da empresa com meu marido da Vecom, né? E a gente começou a ir atrás dos clientes, formar nossa base. E hoje a gente tem uma equipe de 6 pessoas, toda home office, mas que a gente já estuda aí até possibilidades de voltar, como todo mundo está voltando para o físico, e faz toda a diferença, apesar do home office trazer algumas facilidades. O trabalho presencial ajuda a construir cultura, o seu funcionário aprende com você ali conforme você reage a um atendimento de cliente, a ligar para o jornalista. Isso ele vai pegando com você no dia a dia, você vai formando a sua equipe com os seus valores, com os seus propósitos no dia a dia, não à distância, né? Por isso que muitas empresas estão voltando. E aí hoje a gente tem a Vecom, eu estou 100% dedicada à Vecom, a gente faz a parte de estratégia de conteúdo, tráfego pago, ações com influenciadores, a parte de assessoria de imprensa, que é a nossa base, né, assessoria de imprensa, e a gente começou com isso, e também a parte de comercial. Hoje a gente estruturou a empresa para também vender palestras dos clientes, publis, negociar jobs. Então, hoje a gente faz toda a parte completa de comunicação e marketing dos clientes. Nossa, Paty, aqui bom ponto, aprendizado. Você trouxe várias coisas aqui. Como eu falei lá no começo, a Paty é assim, ela tem uma generosidade espontânea, né, Paty? É uma bondade que vê o outro, valoriza e se entrega de coração em tudo que faz. Isso faz toda a diferença, assim.
Eu anotei alguns pontos do que você falou da sua história que são muito importantes. Você falou, né? Eu sempre tive grandes mentores. Essa coisa de estar aberta ao aprendizado a todo momento. Você citou do Roger e veio, né? Passando aí pela Joyce, pela Guta. Pela própria Ana Paula, né? Nossa, pela própria Ana Paula. Quanto tempo você trabalhou no Tempo de Mulher, Acho que né? foram 5, 6 anos. Então, todas essas pessoas, você se entrega assim com o coração aberto. Você é aquela pessoa que não tem maldade, né? Aquela pessoa que é assim, é do bem, assim, é um amor que é verdadeiro, que nós, assim, nunca vamos conseguir acessar com tanta propriedade. É uma compaixão nata. E isso, eu acredito que tenha feito toda a diferença na sua vida. Porque você se entrega de verdade às pessoas que você está junto. É isso, né, É. Paty? Não, e eu acho que a gente está aberto para aprender. É o que eu falei, né? Quando você tem uma referência por perto, você quer aprender com aquela pessoa, ela chegou ali antes de você. Ela já sabe o caminho para dar certo. Por mais que, lógico, você ter um negócio de sucesso também vai ter seus desafios. Não quer dizer que você já está no auge, que não tenham mais problemas, pelo contrário. Quanto maior a sua empresa, maior o seu negócio, maiores são os desafios, né? Então, nesse meio tempo, eu aprendi muito também com especialistas que eu tive a oportunidade de poder comprar cursos, mentorias. Um deles foi o Conrado Adolfo, que para mim foi assim um divisor de chaves, porque por mais que você esteja no dia a dia, tem coisas que você às vezes não percebe, que é só mudar aquilo, que é muito simples. Mas quando chega alguém de fora e te fala, olha, não é assim, aí você fala, caramba, é isso, né? E o Conrado, eu lembro que quem puder, inclusive, segui-lo, ele ensina muito nos conteúdos que ele compartilha. Eu lembro que eu estava na imersão dele e falei, Conrado, eu não consigo criar processo, eu não sei como cria processo. Para um jornalista que só você vai lá, escreve o texto e entrega, você pensar num processo, eu não conseguia visualizar isso. Eu falava, gente, mas fazer Isso, o post da rede social para o cliente, como é que eu vou criar um isso, processo disso? É só ir lá fazer o post e pegar a arte. E não, depois fazendo as mentorias, eles te ensinam o passo a passo, e depois de um ano eu descobri como fazia, mesmo eles ensinando o passo a passo. Então, não é um aprendizado do dia para a noite. Não adianta querer fazer esses cursos, mentorias, e achar que amanhã sua empresa vai estar resolvida. e E você o Conrado sabe, falou para mim, até terminando um pouquinho do que o Conrado falou, Grazi, eu falei, eu não consigo escalar ainda a minha empresa. Aí ele falou assim, eu falei, eu já comprei todos os cursos, foi logo depois da pandemia, eu lembro que eu comprei milhares de cursos, aqueles cursos acumulados, eu não conseguia fazer tudo. Eu falei, eu comprei vários cursos de marketing e eu não consigo escalar. Ele falou assim, você não pode mais ser especialista. Agora você tem que estudar gestão, administração, vendas. Quem tem que ser especialista é quem trabalha para você. Então você vai sempre centralizar tudo em você, porque só você vai ter o conhecimento. E aquilo para mim fez muito sentido, porque é difícil a gente, quando tem o próprio negócio, abrir mão e falar, não, eu não vou fazer isso, vou deixar alguém fazer. A gente tem um pouquinho de ego ali, de insegurança, de entregar para o outro tudo aquilo que você sofreu muito para construir. Mas assim, hoje eu sei o quanto é libertador, primeiro, para a gente ter empresa, você poder confiar nas pessoas que estão do seu lado para fazerem isso e atender os seus clientes. E aí eu comecei a abrir para a minha equipe poder atender os clientes sem eu estar diretamente, e deu super certo. Isso para mim foi assim libertador e um grande aprendizado, aprender a delegar. e aí, Paty, é que você falou do Conrado, né? Você aprendeu a delegar. O Conrado é um tipo 5 de muita consciência de processo, né? A cabeça dele é Muito. lógica. E o Conrado ele tem uma frase que ele falava, porque eu fiz o curso dele, trabalhei de staff para entender como ele fazia um evento para 2.000 pessoas, É, assim, com aquele monte de anjo. E que tudo é aprendizado. Eu me lembro que a primeira vez ele falou, tudo é o que você falou, né? O que você falou, estou trazendo essa frase dele, porque foi o que você falou. Tá aberto ao aprendizado 100%, né? Aquela assim, de coração aberto. Você sabe que ontem eu é. estava gravando a série do estudo, que aliás foi a Natália Leite que me apresentou. Ah, que Do, também era da escola de você, né? e ela falou do John Wood, A Pirâmide do Sucesso. Então, lá quando o primeiro livro, um dos primeiros livros que eu li e estudei foi o do John. E onde a gente estava gravando uma série especificamente,
E ele fala exatamente isso, um dos bloquinhos, que o bloquinho da atenção é estar de coração aberto, né, ao aprendizado, que foi o que você falou aí. Eu estou de coração aberto ao aprendizado. E outra coisa que você respeita muito, Paty, e aliás foi no jornal, a coluna do jornal foi a respeito disso. Um dos pontos que é a lei da vida, a lei da natureza, a ordem, se respeita a ordem, você não desrespeita ninguém. Nas suas falas, e não é porque você tem um olhar sistêmico de tudo, desde aí da sua família, né, ao Benê, a todos, é um respeito, uma honra aos que vieram antes. A gente fica tão assim, né, querendo, que tá aí, mas quando a gente desrespeita a ordem, ela se desfaz. E você tem uma coisa assim incrível de respeito à ordem. E para mim assim, é um desafio. É o maior desafio das empresas é esse, as pessoas respeitarem a ordem. E você faz isso muito bem. Muito bem. Só nessa tua fala aqui já tem muito aprendizado. E o que você falou, começar aos pouquinhos. Eu estava ali dentro, né? Estava naquele processo e fui começando, confiando no processo. Isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque quando você vê todo mundo na internet vender curso, fórmula, você fala, caramba, eu tenho que comprar isso porque é o que vai resolver minha vida. E não é. Você absorve esse conhecimento, são realidades diferentes. Você absorve aquele conhecimento e até hoje tem coisas que eu olho das anotações dos cursos, das mentorias, que hoje eu falo, caramba, dá para fazer isso. Mas você não é algo que você absorve do dia para a noite. Não. Não é um aprendizado que vai ser a fórmula do sucesso e amanhã você vai ser incrível, sua empresa vai estar com 100% dos processos rodando. Não, é o dia a dia. Olha, Paty, é tão gostoso ver você falando isso, porque é verdade. É o que a gente mais trabalha com o cliente, assim. Não compra curso, chega, não vai comprar, não vai fazer, porque não vai fazer. Porque não tem outra Paty Gattoni, não tem outro não tem outra Vecon no mundo. E você ter chegado a essa conclusão é olhar para dentro, né? É tão incrível que você é. Né? E bem traz isso, né? A Vecon passa uma coisa que é uma vibração que o mundo necessita hoje, que é a vibração do amor. É o puro amor, sem medo, é o amor mais puro possível. Parabéns, viu, Paty? Obrigada. Não, e hoje eu estou muito feliz porque a gente conseguiu reunir uma equipe assim incrível, maravilhosa, que eu tenho o maior orgulho de ter com a gente. São pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos propósitos, que também estão abertas para aprender. Eles estão todos os dias ali aprendendo. Uma coisa que é importante o cliente entender também. Vamos começar a assessoria de imprensa, amanhã eu quero estar na Globo. Esse processo também não funciona. A comunicação, eu sempre cito como exemplo a Coca-Cola. A Coca-Cola ainda hoje investe bilhões por ano em marketing no mundo todo, mesmo sendo a Coca-Cola. E ela está há quantos anos, há quantas décadas no mercado? Então, você construir uma imagem leva tempo, você se manter no mercado também leva tempo, e são ações constantes. A frequência é o principal hoje. Não é só você entrar na internet, começar a postar e achar que vai sair vendendo, que amanhã vai estar num jornal nacional, que hoje em dia já não é mais o principal, mas que tem os grandes podcasts. Amanhã eu quero estar no Flow, que é um dos principais podcasts hoje. Não é assim que funciona. E a gente tem esse cuidado de trabalhar isso com o cliente e desde o início explicar. O processo, hoje a gente atende muitos comunicadores, né, muitos jornalistas, e o processo eles entendem, mas na hora de praticar a gente desenha isso junto com eles. Mas o cliente que vem da empresa, ele tem uma outra formação, ele é mais técnico, e às vezes ele acha que é só comprar, principalmente quem é técnico, né, se você fala com o dono de uma empresa que é um engenheiro, ele trabalha com fórmula, ele está acostumado a pegar a fórmula, aplicar e dar o resultado. E ele não vai entender como vai funcionar a comunicação. Então, a gente precisa mostrar para ele que é um trabalho de longo prazo. A gente senta, a gente explica, a gente fala, olha, vai levar de 6 meses a 1 ano para começar a ter os primeiros resultados. E isso a gente mostra no relatório para ele. Porque por mais que você viralize, será que aquele post que viralizou vai trazer o cliente ideal para você ou só vai trazer gente que quer se divertir porque a trilha está em alta? Então, não adianta,
se você tem 1.000 seguidores, mais 50, 30 desses seguidores acabam virando seus clientes em 2, 3 meses, você já evoluiu. Não precisa ter 1 milhão de seguidores. As pessoas confundem isso também. Quero ter milhares de seguidores, quero ter milhões de seguidores. Não é isso que vai te fazer vender. Você hoje é um advogado, por exemplo, atende 15 clientes por mês, e você tem 1.000 seguidores e conseguiu mais 5 nesse mês, você já está convertendo. Não é a quantidade, é a qualidade do que você vai trazer de cliente para dentro da empresa. E existe essa ilusão hoje de que o número de seguidores vai trazer mais volume de negócios, e não é isso. Envolve, no caso de tráfego pago, quem investe mais, vende mais. Se você ainda não é uma empresa grande, não tem como investir milhões num anúncio. Então, envolve uma série de questões quando você fala em marketing, né? Eu sempre falo que o marketing ele é uma máquina com várias engrenagens. E não é só fazer a rede social. A rede social é uma engrenagem dessa máquina toda. O comercial é outra engrenagem dessa máquina toda. O jurídico também. Tudo isso vai influenciar no seu resultado. Então, por isso que é importante quem é o gestor, o dono da empresa, o fundador, o presidente, os diretores, eles entenderem todo o sistema, que não é só fazer post na rede social que vai trazer clientes, não é só pagar um influenciador que vai trazer um monte de clientes. Precisa definir primeiro o perfil desse influenciador que vai trabalhar para você. Os grandes influenciadores com milhões de seguidores, a gente sempre orienta, ele vai trazer conhecimento de marca. Ele vai fazer a sua marca ficar conhecida. Ah, eu já ouvi falar nessa empresa. É isso que ele vai fazer por você. Mas dificilmente ele vai converter. Porque ali é uma estratégia de branding com esse influenciador. Para converter, você tem que ir para os nichados. Os nichados, eles já trabalham com foco em venda em alguma coisa, seja em serviço ou em produto. Então, é mais fácil, que é o caso do Google, né? As pessoas, quando entram no Google, elas entram buscando alguma coisa já. Por isso que o Google é muito assertivo quando você faz anúncio. A pessoa já está resolvida sobre o que ela precisa, qual é o problema dela, ela tem noção disso. Diferente do Instagram. O Instagram, a pessoa está ali no entretenimento, se envolvendo com vários assuntos. Em algum momento aparece o seu anúncio, nossa, acho que eu vou fazer isso. E aí ela vai, ou compra o curso, ou compra um produto, mas ela navega por uma infinidade de assuntos. Então ele não é tão certeiro, por isso que eu vi o anúncio, eu vou no Instagram dele para ver qual é o conteúdo. Ali você fideliza. A rede social é como se fosse a sala da sua casa. Se você só fala em venda, 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 coloca uma vitrine, um portfólio ali de produtos com preço, a pessoa vai falar, poxa, mas que assunto chato, eu vou embora dessa casa. Agora, se você se relaciona com essa pessoa, se você traz soluções para ela em conteúdo, como você resolve o problema dela, você fideliza. E isso é com o conteúdo. Então, são ações muito diferentes. O conteúdo, ele é para fidelizar, para você manter um relacionamento. Ele dificilmente vai converter. O tráfego pago, ele ajuda na conversão, mas também envolve uma série de ações. Será que quem vai receber a mensagem no WhatsApp sabe fazer um bom atendimento? Sabe convencer o cliente? Não é só mandar o PDF do portfólio de produtos. Você tem que desenvolver uma conversa ali. E isso faz muita diferença hoje em dia. Porque quem quer comprar no automático, vai lá, compra, coloca o cartão e acabou a venda. Mas não é assim que se vende tudo, não é assim que se vende todos os produtos, todos os serviços. Nossa, Paty, você falou tanta coisa, você já até entrou aqui no nosso tema, né? E aliás, você já trouxe. Acabei entrando automático. Não, mas é para entrar mesmo. Que o nosso tema, eu sei que chegou agora, é como transformar seguidores em amantes da marca. Não, ô Sil, ela não tem noção. Eu falo para ela que é uma baita aula de brand. É 1 hora de conversa com a Paty, a cabeça faz assim, bum, 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 bum. E foi como eu falei, ó, eu tenho que honrar e agradecer. E é olha, que foi o Papo de Empreendedor só existe por causa da Patrícia Gattoni. Ela não tem noção, Sil, de tanto que ela é gigante e de tanto que uma conversa com ela abre tua mente, assim, coisas que a gente nunca pensou fazer. É verdade, Paty, assim, toda a honra, todo o agradecimento a você, porque foi como a Silvia acabou de dizer. Você falou um monte de coisa que eu fui anotando, ó, mas assim, são detalhes que as pessoas que estão chegando nas redes, elas acham que vai ter um milagre, vai ter uma fórmula pronta, que você falou. E você disse algumas coisas que são muito importantes. Não tem como. Aliás, ela estava com o Luciano Hang ontem. Aliás, vamos nos transformar. Gente, incrível que ele é, viu? Como empreendedor, empresário.
que cabeça. Ele usa, eu acho que ele usa muito da técnica da Disney de encantar o cliente, porque assim, você entra na empresa, você vê todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, não tem um funcionário de canto que você vê, nossa, esse não quer participar das coisas. E o foco deles é o cliente, que deveria ser para toda empresa, né? É a pessoa Olha que que está do outro lado. Ô, Paty, você sabe que eu falei do Luciano, que eu falei, todo mundo quer se transformar no Luciano Hang do dia pra noite, porque eu ia É, trazer essa coisa. Você estava aí ontem, você sentiu isso, é verdade isso, não é? é De estar perto dele. verdade. Porque assim, eu conversei, ele veio aqui em Votuporanga outro dia, e o gerente tinha um gerente novo, ele falou, vem de manhã, mas ele veio mais cedo, a gente nem acabou nem vendo. E é uma pessoa que está na rede há muitos anos. Ele falou, em nenhum momento ele chega a gente para cobrar. Ele chega para ensinar o que é. Tem pessoas 24 horas olhando. Tem processo para tudo. Tudo é Tudo, manual. Tudo é manual. Tudo. E tem alguém tudo. olhando todas as lojas. Isso é para colocar assim. A pessoa já avisa: olha, para colocar, isso não está correto. Então está cuidando. Você sentiu isso, essa energia do. O foco é Eu o cliente. senti, e você assim, no primeiro contato com ele, é o tempo todo ensinamento, o tempo todo ele traz referências de assim, grandes especialistas, grandes empresários. Você vê que é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento. Ele trouxe referência do Silvio Santos, de empresários de fora, o tempo todo frase que acho que, por ele ter citado, claro, também ajudaram ele a ser o Luciano que ele é hoje. Porque você entra na empresa dele, você percebe que tem isso do encantar o cliente, que é um método Disney. A Disney, você entra ali em qualquer idade, você se encanta por mais que você não goste de desenho. E você percebe que não é só a rede social. A Disney não faz só a rede social. São pontos de contato com a marca. Então, é sempre importante analisar isso. Quais são os pontos de contato com a marca? Como são as pessoas que trabalham para você? E tudo isso é no presencial, é o físico, é construir a cultura, é saber passar os valores, você contratar as pessoas de acordo com os valores e propósitos da empresa também, que faz todo sentido. Não Não, é só o currículo. não, Paty, a cultura é a base de tudo. Como a gente falou, o manual, tudo na cultura, o manual, tudo tá ali no DNA. E aí, por que É, eu citei que você estava aí com ele ontem? Não adianta a pessoa, às vezes, contratar um marketing se ela não está no lugar de potência dela, se ela não está sendo verdadeira, se ela não entende o DNA, da importância de ter um brand muito bem feito, como você trouxe assim. Porque é, não adianta eu falar, eu quero ser eu quero que você faz, eu quero fazer igual o Luciano faz. Nunca. A inspiração nunca vai ser igual a Van, que não vai não ser dá. igual ao Dupont, que não vai ser igual o Tempo de Mulher. Cada um é um. E assim, você sente muito isso, porque como a gente faz para os seguidores ser amantes da nossa marca, o quanto a autenticidade faz sentido. A mesma estratégia que você usa para o Jacan não pode ser a estratégia da Ana Paula padrão. São Exato, clientes exato. diferentes que estão aí na sua mão. Traz para a gente a importância do cliente realmente, porque a Paty não vai fazer milagre, a Vecom não vai fazer se o cliente Não. não estiver com autenticidade. Fala um pouquinho sobre isso, Paty. Quanto ser autêntico transforma os seguidores em amantes realmente da marca. Transforma porque conecta a gente. É só perceber assim, programas de TV ou na internet, tudo que você lê, que você percebe que é muito superficial, que estão tentando dourar a pílula, você fica, mas não sei não. Você fica desconfiado. Você fala, não, tá muito, tá perfeito demais. E a gente tem esse problema hoje em dia também de cobrar perfeição. Então, sua rede social não precisa começar perfeita. Você não precisa ser a melhor pessoa do mundo falando para gravar um story, para fazer uma live. Começa. Começa. Se você tem um negócio, por menor ou maior que ele seja, começa do jeito que você tem, com tudo que você tem em mãos. Ah, mas eu não tenho a melhor câmera. Não precisa. Hoje em dia você tem o celular. E começa do jeito que dá. Mas começa de verdade. Começa mostrando os bastidores. Não é mostrar os bastidores da sua empresa só do lado bom. Porque a vida das pessoas não tem só momentos de felicidade. Quem mostra muita felicidade é porque quer esconder alguma tristeza A vida é ou um algum caos, né, Paty? problema. Hã? A vida é um caos diário. A vida é um caos diário. E o Instagram mostra o quê? Mostra pedaços desse dia que foram os melhores. Ninguém posta ali
os problemas, os perrengues. Por quê? Porque as pessoas também não querem ver problemas, mas elas podem aprender, é saber comunicar. Como um desafio da sua empresa você vai compartilhar até para aprender sobre o seu público. Porque você tem ali nas redes sociais uma ferramenta importantíssima que pode te ajudar a conhecer seu público. Faz stories fazendo pergunta para as pessoas, para entender os hobbies delas. Hoje a gente tem a persona. A persona é diferente do público-alvo, né? O público-alvo é faixa etária, faixa de renda e localização, onde a pessoa mora. A persona, ela traz uma pessoa que você cria que muito provavelmente tem o estilo de vida de quem consome o seu produto ou serviço. E para você entender o estilo de vida do seu cliente, você precisa entender quais são os hobbies dele, quais são os desafios que ele tem no dia. Ah, mas é uma mulher de 40 anos que é diretora de empresa. E quais são os desafios dela? Ela consegue passar antes, deixar o filho na escola, ou ela não tem tempo de ficar muito em casa com os filhos e por isso ela precisa de um suporte, de uma rede de apoio? A gente entender esse cliente para levar nos conteúdos para ele algo que conecte com a verdade, né? Que é o dia a dia dele. O Paty, mas assim, se a gente fizer o inverso, que nem a gente citou aqui, né? O Luciano, o Jacan, a Ana, você percebe que eles estão entregando o melhor deles e as pessoas com aquela verdade estão se conectando? Porque, por Sem exemplo, medo do julgamento. oi? Sem o medo do julgamento, do que os outros vão achar. Isso, porque, por exemplo, você me fala, ó, Grazi, eu vejo, né, tô aí, por exemplo, mas a hora que eu sento, como eu sentei aquele dia no presidente, eu senti o Jacan ali, né, olha isso, da chegada, a entrada, o mestre, olha, nossa, eu vou te oferecer uma coisa com uma vieira, nunca comi uma vieira tão maravilhosa na vida ali. Então, você sente que está no DNA da pessoa, você sente que aquela energia está em todos ali. Eu dei um exemplo do Detalhes. restaurante, né? É bem jacanzinho, que está mapeado pela patizinha. Então, você sente aquilo no DNA, não precisa dizer, a gente está sentindo aquilo, que vem da energia do dono. Faz sentido isso, Paty? Mas, inclusive, isso é uma das técnicas mais incríveis que a gente tem no marketing. Inclusive, é muito usado no marketing de luxo, que é o quê? Você não precisa expor as suas ações de marketing, o seu cliente só precisa sentir. Se ele sente, ele está ali num processo, numa jornada com a sua marca, que ele não precisa saber que você está vendendo um produto ou serviço ali, porque você quer atingir ele ali. Não, ele vai se envolvendo de uma maneira que quando ele vê, ele já está aprendendo com você, com o seu conteúdo, e você já está andando com ele ali no seu funil de vendas. Mas por quê? Você sabe as dores dele, você sabe o que faz ele feliz, porque foi feito um estudo antes. Então, eu sempre falo para os clientes, vamos usar as ferramentas que a gente tem em mãos hoje, como as redes sociais, para o primeiro passo é conhecer o seu público. Conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os desafios, as dores, quais são os problemas que ele tem em casa, os problemas no trabalho, o estilo de vida dele. Porque se você conhece o estilo de vida dele, você consegue ajudar esse cliente. Você consegue ajudar essa pessoa. Ontem o Luciano falou isso, são pessoas e a gente tem que contribuir com a vida das pessoas. Não é só ter um negócio para vender e faturar milhões. Não é esse o objetivo, é como você contribui com a vida das pessoas, com o negócio dessas pessoas. Contribuir. Ô, Paty, e voltando para quem está assistindo a gente, né? Tá aqui, você citou ali, né? Como contribuir. Que tem a ver com o propósito. Se a gente tem desenhado o manual de cultura da empresa, a gente sabe o propósito. Antes a gente estava com a dona da Ornari e ela muito assim, sabe, assim, falando como que ela diz, sem máscara. As pessoas falaram, cadê os números? Ela falou, não, tô contando a história da Ornari, é isso que eu tenho, irmão. Não preciso de número. Eu não tenho máscaras para isso. Porque aí vai conectar com as pessoas que também têm aquela referência, né? Essa coisa de estar entregando o seu melhor. Como que a pessoa pode começar olhando para ela, Paty? Porque você falou assim, olha, tudo, para mim tudo é comunicação, foi o que você falou. Como comunicar de forma clara o prato que a gente tem? Por que eu vou pagar um investimento XPTO naquele prato ali no presidente e não vou, né? Como comunicar isso de forma clara? Ó, tem um elogio aqui. Ela é tudo isso mesmo. Extremamente profissional, competente, além de ter um olhar de cuidado para a família. Ela é mesmo, Bianca.
Eu acho a que minha ela irmã. não, eu acho que ela não tem noção do amor que tem dentro dela, assim. A Paty esbanja amor, assim, ó, puro amor. Obrigada, obrigada, Vi. Qual que é a melhor forma de comunicar, Paty, realmente quem a gente é? Como você está aí? Você trabalha com grandes nomes e você sabe a autenticidade que eles falam sem julgamento. Uhum. Como a pessoa pode comunicar realmente o que ela fala? Olhando para ela, não para o público. Principalmente entender o que te faz bem e o que te faz mal. Por exemplo, o Jacan, a Ana Paula, a gente atende também o Felipe Ciani, que é apresentador da CNN, o Rafa Cortez, que fez um grande sucesso com o CQC. Cada um deles, principalmente com personalidades, e todo mundo tem uma personalidade por perto. Todo mundo, e eu não digo personalidade de famoso, tá? Quando a gente fala de personalidade, é que existe um CPF atrás daquele CNPJ. Todo mundo tem características, tem desafios, tem dores, tem uma história que foi construída. E você, quando você trabalha e leva esses valores para a rede social, você deixa claro quem é você e como pensa a sua empresa. Por quê? Quando a gente senta com os nossos clientes, a gente começa a analisar cada um. Para cada um, isso faz sentido, isso não faz sentido. Às vezes eles são da mesma área, mas cada um tem uma maneira. A Adriana Bittar também está aqui com a gente. A gente está atendendo a Adriana, ela foi durante muitos anos repórter da TV Globo, TV Record. A gente está começando um trabalho com ela agora de estratégia de conteúdo. E todos eles são pessoas, por mais que eles tenham empresas, eles são pessoas que têm valores. E às vezes eles são da mesma área, mas os valores para cada um, que é o que isso a Grazi que me ensinou, que é inegociável para você, né, Grazi? Nas nossas conversas, a Grazi sempre falava. O que você não abre mão, o que é inegociável para você. E quando você pensa nisso, quando você pensa nisso, você começa a listar. Ah, eu aceito ou não aceito mentiras. Eu aceito ou não aceito que os meus funcionários trabalhem até tarde. Ou eu quero que eles tenham uma qualidade de vida também, que sejam felizes. O Luciano Hang falou isso ontem. Quando a gente vê uma pessoa triste na empresa, a gente tem por trás um pai, uma mãe, um filho, que também está triste porque te vê triste. Agora, se você está feliz e leva toda essa energia do seu trabalho ou a energia boa para casa, você está contribuindo para sua família ser mais leve, para vocês terem momentos melhores. Então, isso são valores. É você saber o que faz bem e o que faz mal para as pessoas. E o que faz bem e faz mal para você. O que você aceita, o que você não aceita. E isso você comunica nos seus conteúdos. Por quê? Você deixa claro numa live, num store, numa postagem, o que você traz de humanidade ali. Não é só postar o produto ou o serviço, o conteúdo ensinando alguma coisa. Isso é muito automático. O chat GPT ajuda muito. Mas quem é você? O que a sua empresa vai contribuir para a vida do outro? O que você gostaria, que é o propósito, né? Qual é o seu propósito nessa vida? Você vai ter a empresa só para faturar milhões e viver numa ilha sozinho? Não. Você vai querer transformar a vida das pessoas, deixar que outras pessoas também realizem os sonhos dela, da mesma forma que você está realizando os seus. Eu sempre falo isso para minha equipe. A gente tem a ver com, porque a gente quer realizar os nossos sonhos, mas a gente quer que vocês realizem o de vocês também. Senão é uma empresa vazia, né? Qualquer um ali pode ser substituído, qualquer um ali pode ser trocado por uma máquina, e não é isso. É a troca, é a experiência, é a conversa, é entender o ponto de vista do outro, é você passar conteúdos, por exemplo, o Jacan. O Jacan tem ali a personalidade dele, ele deixa muito claro nos vídeos dele, ele não fica fazendo, eu sou o Jacan e estou certinho, o melhor chefe do mundo, ele não passa isso. Ele fala em alguns posts ele fala dos desafios de ter o próprio negócio, ele fala que restaurante é uma fábrica de problemas. Então ele não mostra uma vida perfeita só porque ele é um grande chefe francês. A Ana Paula traz isso nos conteúdos dela, de querer transformar a vida de mulheres. Então é isso que é você passar verdade, personalidade no seu conteúdo. É você deixar claro os valores que você tem, que a sua empresa tem nos conteúdos, que é o que você vai fazer pelas pessoas. Como você vai contribuir com a vida das pessoas, com o negócio dessas pessoas. Que está no DNA do cliente, né, Paty? Por isso que a gente fala que É. essa parte do manual de cultura é essencial. E você falou umas coisas que são muito importantes aqui.
que às vezes a gente constrói tudo e às vezes o marketing acaba não usando, né? Porque assim, É, o que faz bem para aquela pessoa, o que faz mal, que história, não tem outra história. Aquela história é única. E você falou muitas vezes essa pergunta, e eu acredito que a gente deveria fazer isso todos os dias, nos perguntar quem é você, quem sou eu hoje, né? Quem sou eu? Quem é a é, Paty em casa? Quem é a Paty na família? A Bianca já falou aqui, né? É porque não tem duas, não tem tudo que foi o que a dona Dornari falou ontem. O que o falso cai. E a gente sente, né, Paty? Se eu mentir sente, para sente. você uma coisa, vai sentir. Se a gente falar mal do Jacan em off aqui, a alma dele vai sentir. Então não tem É, mentiras para o mundo, não tem. Então quem é você, né? Como essa pessoa? E seguir os valores, o que a gente aceita. Trazer a humanidade que está por trás da marca. Você acredita, Paty, que essa sua última frase seja o segredo para transformar seguidores em marcas? Trazer a humanidade que está por trás, a verdade. você conecta com a mente, com o coração da pessoa. Se você traz a vida real, não o mundo perfeito, porque se você traz o mundo perfeito o tempo inteiro, você frustra as pessoas. Elas vão falar, nossa, mas minha vida tem tanto problema e eu só vejo essa empresária incrível, maravilhosa, postando uma vida perfeita. Então você começa a criar, que é o que a gente tem muito hoje, né? Uma geração de pessoas frustradas porque elas acham que os fragmentos das redes sociais são a realidade, eles não são. Eles são trechos da realidade que a pessoa vive em algum. E todo mundo tem momentos bons e ruins no dia. Só que ela mostra só o lado bom ali. E as pessoas estão vendo só o lado bom. Só que não vê o seu cansaço, não vê o seu desafio de, às vezes, ter que trabalhar o dia inteiro e ainda ter que fazer um curso à noite até de madrugada. Então, esse bastidor, algumas pessoas conseguem mostrar. Mas mesmo assim, ainda você não sente o que a pessoa sente. Você só vai poder compartilhar com ela. Por isso que eu acho muito importante assim, usar o marketing para contribuir com a vida da pessoa e não só pensar na estratégia de venda. Lógico que empresa não vive sem vender, é o objetivo final. Mas quando você conecta, inclusive a neurociência ajuda muito isso, você entender gatilhos mentais que as pessoas têm, e isso você só consegue entender quais são os gatilhos conhecendo quem é o seu público e conhecendo primeiro quem é você. Como você é atingido por isso? Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola vende a felicidade, momentos de alegria, de prazer com família, amigos. Eles sempre transformam e mostram isso nas campanhas deles. A trilha sonora de Natal traz a palavra felicidade. Os momentos em amigos, em família, as pessoas nunca estão sozinhas tomando Coca-Cola. Dificilmente você vê uma cena, mas elas estão sempre num ambiente que tem mais pessoas. Então, quando você descobre esses gatilhos do seu cliente, você começa a conseguir fazer ações que vão para o coração dele. Por quê? Porque ele fala com uma dor dele, fala com uma alegria dele. Quando a gente envolve emoções, sentimentos, você se conecta com aquela pessoa. E aí você consegue fazer aquela pessoa se fidelizar a você e ser realmente um fã, um amante da sua marca, porque ele fala, ele sabe conversar comigo. Essa marca sabe o que eu preciso, eles não querem só vender, eles me trazem mensagens que contribuem com a minha vida. Então, isso é o grande segredo, é você atingir o coração, a alma dessas pessoas, entender. O cérebro tem alguns gatilhos, né, alguns neurônios que se conectam e que liberam hormônios do prazer, da tristeza, do ódio, do estresse. E dependendo do que você fala, isso pode fazer sentido diferente para as pessoas. Eu lembro até hoje um exemplo. Eu estava conversando com a minha sobrinha, eu gosto muito do barulho da chuva. E ela, como acabava assistindo muitos programas de tragédia, essas coisas durante o dia, porque ela acompanhava a minha avó gosta desses As programas, né? vós Aí eu gostam. lembro que eu falei assim, eu adoro barulhinho de chuva. Ela, ai não, eu tenho medo da casa alagar. Então, assim, o mesmo fator impacta duas pessoas de maneiras diferentes. É isso que é você entender você e entender o cliente. Nossa, você falou uma coisa que não tem nada a ver, mas eu me lembrei. Tem muito a ver com essa coisa da chuva, né? Porque eu falo tudo, às vezes, como a gente age e reage, tem a ver com o que a gente viveu. Eu fui tomar café num lugar que eu vou sempre, numa cidade maravilhosa, um café todo saudável. E especificamente aquele dia, eu fui tomar. Eu tinha uma reunião com um advogado médico. E você vê, o marketing do espaço é maravilhoso, tudo é conectado, tudo é lindo, sabe?
aquele ambiente, é tudo assim, tipo um presidente, mas uma pegada, tipo um Figueira Rubaiá, sabe? Assim, com aquela pegada Aham. social. Lindo. Só que eles servem o suco num becker e tem como se fosse um canudo de aço. A hora É. que nós sentamos, o advogado olhou para mim, imagina o tanto de processo de lipo de cânula que ele tem. Ele olhou e falou: eu não vou tomar isso. Então, assim, olha que gatilho que É, disparou. Quando que o marketing. São detalhes, né, Paty? Eu trouxe que eu são lembrei que detalhes. são um detalhezinho que, pra mim, tava lindo, maravilhoso. Mas a partir daquele momento que ele falou: gente, isso é uma cânula, meu Deus. Sabe quando veio na cabeça dele tudo que tinha? Então, são detalhes que às vezes a gente não pensa, né, Paty? Não pensa Você vê, porque o nem barulho da chuva sempre. para um fez bem, outro fez mal. É, exatamente. E a gente só consegue ir sentindo isso quando a gente conhece o nosso cliente, quando a gente conhece e estuda o público final que vai receber aquela informação, aquele conteúdo. Porque é o que a gente falou aqui, o mesmo fator impacta de maneiras diferentes, porque cada um tem uma experiência de vida. Esse é o lado humano. É você considerar a experiência de vida de cada um. Lógico, uma Coca-Cola considera a experiência de vida de milhares de pessoas? Não, mas ela sabe exatamente quais as dores e as alegrias do público que consome a Coca-Cola. Eu estou fazendo uma pós agora, e eu estava lendo, eu estava ouvindo um professor falar que ele comentou da Heineken, um caso da Heineken, que ele mesmo cuidou da parte de branding. Tá E aí cortando. ele falou que antigamente. Oi? Oi, Paty, cortou, não, agora voltou. É um estudo de caso da Heineken que esse professor compartilhou, e ele falou assim, antigamente os bares vendiam as cervejas quentes, né, em temperatura ambiente. Até porque em outros países se consome a cerveja mais quente. Só que o Brasil é muito quente, então eles começaram a perceber que quando alguns donos de bares e restaurantes colocavam a cerveja e muitas vezes eles compartilhavam o mesmo freezer do sorvete com a cerveja, vou deixar umas aqui geladinha para um outro cliente que chegar aqui. E aí quando eles começaram a ver que começou a sair mais a cerveja que tinha o véu de noiva, que eles chamam, aquela textura branquinha da cerveja, as pessoas se deliciavam, porque o Brasil é um país muito quente. Então, se você oferece uma bebida extremamente gelada, eles começam a consumir mais aquilo. Você está agilizando um passo a mais para o seu cliente. Ele não vai precisar esperar receber o balde de gelo na mesa para a cerveja gelar e aí começar a experiência. Você já serve a cerveja gelada, trincando, como eles falam. E aí as marcas de cerveja perceberam isso e começaram a criar os freezers verticais para otimizar o espaço dos donos de bares e restaurantes e oferecer uma cerveja mais gelada. E começou a ser um diferencial. Hoje todo mundo tem todo bar e restaurante tem ali uma geladeira vertical com a marca da cerveja, que patrocina o espaço. Mas antigamente não tinha. Então, isso é a percepção de você conhecer o seu consumidor. O que ele vai gostar? O que vai deixar ele triste? Lógico que você faz uma amostra, um estudo, como a Coca-Cola. A Coca-Cola não conhece em detalhes o que milhões de pessoas gostariam quando consomem a Coca-Cola. Mas ela entende o comportamento, a personalidade, os ambientes que essas pessoas frequentam quando vão tomar uma Coca-Cola. Você sabe, Paty, que você. Alô, Paty? Tô ouvindo. Ah, cortou, voltou. Ô, Paty. Opa, agora tá dando um eco, voltou. Nossa, gente, já passou uma hora. Paty do Passa rápido, céu! né? Nossa, eu falo que eu faço uma lista de perguntas aqui e acabo nunca fazendo as perguntas, porque o papo vai fluindo. Ó, só na história, quantas lições. Ô, Paty, mas eu acredito que você trouxe o ponto fundamental aqui, que é passar a humanidade de verdade. Que nem você deu o exemplo do Jacan, não é que ele tá passando, ó, eu sou bonzinho, não, eu sou o Jacan, pronto, é essa pessoa aqui. E pronto. É, Passar essa coisa de verdade, que é totalmente diferente da Ana, que é totalmente diferente do Ciane, que não tem. totalmente. Cada um teve uma história, cada um teve seus desafios, e eles também aprenderam muito na jornada deles. E eles passam isso de verdade mesmo. Eles não tentam criar um mundo ideal, quadradinho de fórmula para passar o conteúdo. Se você analisar o próprio conteúdo do Ciane, da Ana Paula, da Adriana Bittar, do Rafa Cortez e do Jacan,
cada um se comunica de uma maneira diferente, cada um começa falando de um jeito. E isso por quê? Porque eles conhecem o público deles. E o público deles se conectou com eles porque sabe a verdade de cada um e se conecta com as dores de cada um, se conecta com as alegrias de cada um. Eles contribuem com a vida das pessoas, com conteúdos diferentes e distintos, cada um com o seu objetivo. E você sabe, eu sou a prova viva que contribui mesmo. A minha vida transformou quando eu cruzei a vida da Ana Paula Padrão. É, Sou muito grata. Na escola de você foi uma mega ideia que ela teve. E aí você falou uma coisa que é assim, e se reinventando, né? E se desapegando. Você sabe que eu estava desapegar. conversando. Você lembra do Chico, Paty? Que Lembro. era sócio da Ana e da Nath? É Oi? isso. Eu lembro. E aí a gente estava conversando aqui, ele falando, né, que nossa, que a Ana tem um desapego muito rápido, né? Tem. Essa coisa, uma estratégia, sempre pensar e ir mudando coisas novas pra gente. Isso é, você participa de tudo isso, é verdade, esse desapego. E realmente É, ela, o medo de não querer ser perfeita, de não querer ser. Ela fala muito isso, né? Ela não permaneceu na bancada de um jornal da Globo porque as pessoas acham bonito. Chegou um momento em que ela não estava mais feliz, e aí a importância, a né, conexão vem daí, de você se conhecer para se conectar de verdade com as pessoas. Então, a partir do momento que ela entendeu que ali não fazia mais sentido para ela, simplesmente foi para a próxima etapa. E não porque as pessoas, ah, nossa, mas você vai deixar a bancada de um telejornal? Vou. Não, não, já fui feliz, já cumpri minha etapa. Agora eu quero ser mais feliz ainda, vou para a próxima etapa, né? Vão ter desafios? Vão ter desafios. Dá um medo, dá uma insegurança? Dá. Mas se você não arrisca, você não descobre um mundo de oportunidades. A Ana Fontes falava isso nas aulas da escola de você tá com medo? Vai com medo mesmo, né? essa humanidade, eu sou a prova, que nem você falou, da conexão de verdade do que faz. A escola de você mudou minha vida, nos conectou aqui, né, Paty? Senão a gente não estaria aqui. E Verdade. é isso, vamos entregar a verdade, então, à humanidade. Como disse aqui, ó, precisamos ter a parte 2. Ó, é isso mesmo, vamos ter que Ah, ter a parte 2 com vamos a Paty. marcar. Uma aula aqui. Ô, Paty, eu ficaria horas aqui, mas nós terminamos o tempo. A gente sempre encerra com 3 perguntas. Ah, Eu quero que você fale pra gente assim, na tua visão, qual é o ponto fundamental para a vida pessoal de um empreendedor? isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente também, porque a gente acaba indo nessa loucura de tudo muito rápido, tudo tem que ser instantâneo, quando você vê tá num automático ali que você só trabalha. E ter as pausas faz toda a diferença. Você dá um momento de pausa, você ter o seu momento fora do trabalho também, por mais que seja uma fase que você tem que se dedicar muito, pequenas pausas fazem a diferença para a gente conseguir ter fôlego e conseguir, às vezes, ter um insight, uma ideia diferente. É, até entender que a pausa, que é o ócio criativo que eles chamam, né? A pausa também vai te ajudar a resolver problemas. Mas acho que principalmente tá aberto para aprender e ouvir o que os outros podem contribuir com você e aprender a dar essa pausa na vida pessoal também. Para Paty, qual que é o ponto fundamental na vida do empreendedor? Qual que é o ponto fundamental para os relacionamentos? A gente falou aqui, a vida é feita de relacionamento. Relacionamento é pó Relacionamento. de ouro. Então, qual que é o ponto fundamental para os relacionamentos do empreendedor? Eu acho que trabalhar o ego, a gente, quando você vê assim, empresários como o Luciano Hang, ele não tem ego. Ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele quer chegar, mas ele não se acha o melhor cara do mundo, ele não se acha o melhor empresário do mundo. Ele fala, eu estou todo dia aprendendo. Então, acho que a gente trabalhar o ego é o principal para conseguir estar aberto para receber as pessoas, ouvir os outros, aprender, ter esse momento de pausa, porque o ego também não te deixa querer parar. Você acha que o tempo todo você tem que estar a serviço de alguém, fazendo as coisas na frente das pessoas. E aí, quando você vê, está numa roda automática, assim, que você não para, você não está vivendo, você só está trabalhando. Então, acho que o principal é trabalhar o ego. Olha, Paty, anotem aí, porque realmente é como fazer isso, né? Senão a gente fica brigando com o ego a todo É o momento. tempo todo.
todo momento, se a gente ligar o botãozinho da percepção, como eu falo aqui, às vezes a gente tá entre né, outro, a gente vai um querendo mostrar pro outro, é inconsciente, é muito. É inconsciente, é isso mesmo. A mente faz isso. E você falou, quem está conectado com a fonte não tem ego, é o que a gente mais vê, né? Tá É. fazendo. Quem se conhece, né? Quem tem o autoconhecimento, consegue entender que você não precisa do ego para conseguir as coisas, para provar nada para ninguém. É só ser verdadeiro, só isso. Ô, Paty, e para o negócio, qual que é o ponto fundamental na visão da Patrícia Gattoni para o negócio? Para fazer ele caminhar, para chegar no sucesso. O ponto fundamental, assim, que não pode faltar numa empresa, num negócio. O que me fez a maior diferença hoje, tá? Lógico que ao longo do tempo a gente vai mudando depois as percepções, os aprendizados. Mas hoje eu aprendi que é o processo, que faz toda a diferença. Processo é tudo. É o que você falou. E às vezes, né, Paty, como é difícil a gente colocar isso na cabeça É do muito empresário. difícil. Às vezes Porque você tem o ego fala, também. O ego não deixa você assumir isso. pra que isso eu sei? Eu falo, gente, mas faz, escreve o processinho básico. Não precisa ter contratar uma empresa de processo gigante, não. Mas coloca só ali escrito, ó, para subir um vídeo, para gravar um vídeo. São detalhes, mas é preciso, Começa nossa, o gente. mais simples. Começa fazendo uma listinha, igual você falou, para subir o vídeo. As pessoas que vão chegar, às vezes elas não sabem todo o processo, por mais simples que pareça. É porque talvez o João falte aí, e aí quem vai substituir o João? Se o processo estiver claro, qualquer pessoa vai fazer. É. Parece bobeira, mas se você não tem, você falou um ponto que é fundamental. Pessoas, Não, isso processo, fez toda a tecnologia. diferença para mim. Para mim, Se você não tiver. assim, para ver com. Eu percebo que hoje os funcionários sentem mais confiantes para fazer as etapas, porque eles sabem que aquilo tem que ser feito e está escrito. Todo mundo tem acesso àquele conteúdo que está escrito. Tem coisas a melhorar, a gente sempre pode Vai melhorar o ter todo processo. dia, né, Todo Paty? dia a gente pode melhorar o processo, porque chegam ferramentas novas, chegam clientes novos. Então, todos os dias você vai poder melhorar. Não precisa ter a fórmula, esquece a fórmula perfeita para tudo. Até para processo, não existe a fórmula perfeita. É você ir sentindo as necessidades da sua equipe, que eles precisam que deixe mais claro para executar. Todos os dias você pode melhorar esse processo. E porque às vezes o processo está ali, mas às vezes o Pedro vê de um jeito, a Fernanda do outro, Cauê, não É, sei como, o que fazer, né? Olha, Paty, que live, como disse nossa uma Silvia, que nós vamos ter que ter a parte 2. parte Eu vou, 2, vamos marcar. eu vou desativar os comentários aqui para a gente tirar uma foto. Vamos. Queria. Tínhamos que ter trazido o Beni junto, né? Pois Você sabe que a gente é, ele fez. está em aula agora. Ai, tá dando aula? Tá Você, dando aula, ele tá acompanhando aqui com a gente, mas está em aula. você Aliás, meu sabe, super Paty? parceiro aí nessa jornada da VCOM também. Ele que E, começou toda essa história. e vocês têm uma sintonia incrível. Você sabe que a gente recebeu alguns casais aqui e é uma delícia. Uma delícia ouvir a história da empresa. E aí ele começou a ver com, né? É um sonho que veio Ele dele, se começou. agarrou e você está sonhando junto, né, Paty? É. De coração E a gente aberto. foi adaptando a empresa, foi sentindo a necessidade do que poderia mudar. Tudo que eu preciso, assim, estou precisando de uma ajuda aqui, ele vai e me ajuda. Então, o bom é que como ele começou lá atrás, então hoje tudo que eu preciso, ele sabe todas as etapas, né? Então tudo que eu preciso de ajuda, aí ele, não, então senta aqui, eu vou e faço essa parte, você vai e faz a outra. E tem muita gente que fala que é um desafio, né? Ter empresa com o marido, com a esposa. É um desafio, mas você também aprende muito, né? Você aprende a se relacionar cada vez mais, porque é uma dupla jornada, é em casa, é no trabalho. E é muito. Nossa, as lives que a gente fez de casal é muito divertido. E é isso, né, Paty? Quantos desafios vocês passaram lá em Portugal? Você aqui, aquele desafio. É, É porque ninguém sabe o por trás. A gente falou o invisível dos negócios, o invisível da vida. Porque quando a gente vê uma artista, principalmente agora, né? Você que está diretamente, né, com celebridade. As pessoas, a vida é um caos diário, gente. Como disse o Jacan, eu não sabia que ele falava. Eu falo que a vida é. A gente acorda para resolver problemas. O Jacan falou que é uma fábrica. Gente, hoje não tem problema. e quanto maior o seu cargo, quanto maior a sua responsabilidade dentro de uma empresa, mais problemas você vai resolver, porque
você chegou naquele ponto justamente porque você consegue resolver melhor os problemas do que os que estão mais embaixo, que fazem a operação, que também é fundamental. Se cada um souber a sua função, a sua importância em cada etapa, todo mundo vai ser feliz do jeito que achar que quer, que pode ser, com a função que quiser ser. Não precisa ser um CEO para você ser feliz. Às vezes a pessoa é um operacional de uma das etapas da fase ali da jornada da empresa e ela está super feliz ali. E tá tudo certo, porque cada um tem um objetivo, um propósito. Você sabe, Paty, não é esse livro, mas é que eu tô aqui com uma pilha de livro que eu gravei ontem, você sabe que você estava falando. Eu lembro a primeira vez que eu fui na escola de você, olha aqui, uma pilha de livro que tá. Eu vi, você Não, postou. não, é que eu pus o computador em cima, a pilha tá aqui. E a primeira vez que eu fui na escola de você, estou contando porque você falou isso, né? Fazer com o que tem. Eu achei que eu fosse chegar lá na sala da Ana, nossa, fosse ter assim. A Natália estava com uma pilha de livros gravando. E assim, não é esse livro do Arlan, é o outro, mas você falou uma coisa super importante. O Arlan Rock, que é da Cacau Show, eu entrevistei ele aqui também, e ele tem um outro livro dele, não é esse? Que ele entrevistou franqueados pequenininhos de uma franquia e multifranqueados de muitas franquias. E falou que o importante é ser feliz daquele jeito, tá feliz, tá entregando o melhor. E cada pessoa da empresa, você falou, tem que estar conectado com o propósito. Que foi algo maior. É um algo maior. Tem um funcionário do Jacan, o seu Antônio, ele é garçom no Presidão. E aí você entende que ele sabe o que faz ele feliz. Que não, você não precisa ser um CEO para estar na função que você gostaria de estar ou para ser feliz, né? Que tudo depende de você se conhecer. Ele, todos os dias, quando ele vai arrumar o salão antes do restaurante abrir, ele coloca uma linha de ponta a ponta na primeira e na última cadeira do outro lado para tudo estar alinhado, para as cadeiras estarem perfeitamente alinhadas quando o cliente chegar no salão. Isso é ter amor ao trabalho, isso é amar o que você faz independente da função e saber que todo mundo é importante para a entrega final, para a experiência final do cliente. E Se não Paty, tiver pessoas que estão no operacional, quem está lá em cima não consegue entregar. e você sabe, Paty, eu só vou reforçar aqui pra gente encerrar, nós vamos ficar o dia inteiro aqui Não vai conversando de dizer. assunto. Mas assim, que fique claro, quando a gente fala da individualidade do cliente, por exemplo, essa visão de serviço é só quem tem a sua personalidade que tem com tanta força. Esse servir com o mais puro amor são pessoas como você que faz isso assim mas muito. Por isso que você consegue adentrar no cliente e sentir realmente, você cheira o que ele precisa naquele momento, né? Atendendo cada um assim, com o coração aberto mesmo, assim, você é a representação do maior serviço no mundo. Que você continue espalhando amor aqui, com. Muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui, Paty, nessa live de número 76. E se existe essa live, é devido a você. Muito obrigada, Paty. Obrigada pelas dicas, obrigada por você existir. E seguimos juntas. Um beijo. Obrigada a você, Grazi. Obrigada mesmo. Você é uma pessoa que eu admiro, uma mulher, uma empresária. Eu admiro muito. Eu acompanho, a gente acompanhou mais pertinho há um tempo atrás toda a sua jornada, assim. E é isso. Você é muito real. Você é muito sincera. Você não quer maquiar nada para mostrar que é perfeito. É muito bom ter pessoas assim como você, que a gente se conecta de uma maneira muito transparente e aprende. A gente vê que a vida não é fácil, está todo mundo ali batalhando para alcançar suas metas, seus objetivos. E você faz um trabalho muito bonito que é o de ajudar empresas. Então saiba que a nossa admiração por você é incrível. Não é todo mundo que consegue ajudar uma empresa. Hoje as pessoas só querem criar leis, regras para todo mundo seguir. Mas esquece do lado humano, esquece de entender que são pessoas que estão ali. Você trabalha isso de uma maneira muito intensa. Tudo são pessoas, né, Paty? Assim, não tem como. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a Sábado, você. a gente está aqui no Fechando a Semana. Na segunda-feira tem série. Nós estamos no terceiro episódio de uma série incrível. A gente está toda segunda-feira lançando. A gente fez um projeto de séries que entram toda segunda-feira, às 6 horas da tarde. Essa semana, Paty, a gente tem uma coisa nova que a gente está contando um pouquinho da história da inspiração na voz dos nossos clientes. Então amanhã sai um podcast, a gente está fazendo um podcast mesmo
presencial, da jornada de liderança integral no Enneagrama, que é assim, o Enneagrama mudou minha vida, mudou a vida de várias pessoas, assim, essa cliente é uma delas, que mostra a beleza de cada um de nós, que nem você falou, Muito. a Graça é maluca que vai falar, a Paty é que vai trazer o amor. Então, cada um veio para trazer uma coisa ao mundo. E quando a gente se conhece, a gente transforma o mundo. Então, É amanhã, verdade. no nosso canal no YouTube e no Spotify, nós vamos ter a Ana Carolina Verde Braga contando como essa jornada de liderança integral mudou a vida dela e o negócio. Ela vai contar lá que ela estava desistindo. Ela falava, nossa, uma empresa de quase 30 anos, será que eu faço parte? E aí, quando você se conhece, ninguém mais segura, né, Paty? É verdade. E Ai, muito sucesso quarta-feira. aí com essa nova série, viu? Muito legal, muito sucesso. Ai, obrigada, viu, Paty? E a quarta a gente vai receber o Guto da Bela Capri, que vai contar um pouquinho como está sendo esses projetos de expansão do negócio da Outra Bela dor, né, Capri. do empresário. Sucessão, expansão é outra dor. É muito, né, Paty? Mas Então, quando a gente gente, se une nesses espaços para compartilhar as dores, elas ficam menor, né? Que a gente vê que faz parte. É uma jornada. é uma jornada e a gente aprende muito com a história com o É. outro. Obrigada, Paty. Um beijo no seu Beijo, Grazi. coração. Obrigada, viu? Beijão, obrigada a todos vocês. Até sábado aqui e até quarta no Papo de Empreendedor. Tchau, tchau.